No começo já está acontecendo, né? Muita pressão, muitos técnicos sendo questionados. Isso está rolando também com o Fernando Diniz, PVC. Ontem o Vasco, no empate com o Madureira, vaias da torcida. A gente já está vendo aí os melhores momentos da partida, de 1-0, que o Vasco até teve chance de vencer, perdeu um pênalti com o Puma Rodrigues. Mas a torcida está muito na bronca, PVC, com as deficiências coletivas do time, com esse início de ano bastante irregular, de um Vasco que colocou seus principais jogadores em campo logo no início. Que jogou no dia 21 de dezembro, a final da Copa do Brasil contra o Corinthians. Sim. E que também voltou a jogar no dia 10 de janeiro, já tinha campeonato rolando. No caso do Campeonato Carioca, não. Dia 14. Grande diferença. Você não tem... O certo é você ter 30 dias de férias, porque não, mas você vai dar 15 dias de férias em janeiro e depois 15 dias de férias em junho. Cara, você passou o ano inteiro viajando, voltando para casa, dá um beijo na testa do seu filho e entra no avião de novo. O jogador de futebol precisa de 30 dias de férias, que não é só pela perna, é pela cabeça, é pelo corpo, é pelo coração, é por tudo. Então, 30 dias de férias e, no mínimo, 15 de pré-temporada. Você precisa de 45 dias sem futebol. Até a torcida precisa. Até a torcida precisa. A torcida precisa muito. Mas, enfim... Desopilar e acalmar um pouco. Mas o fato é que o Vasco não está conseguindo jogar, de fato. O Vasco jogou pessimamente contra o Flamengo, perdeu de 1-0. O Vasco está bem classificado, razoavelmente bem classificado, para disputar as finais do Campeonato Estadual, mas não está jogando bem. Tem a perda do Ryan, é uma perda relevante, importante. Ele tem que montar o time. Teve a estreia do Brenner, tem o time chegando para tentar se remontar. Teve o episódio da semana passada que, querendo ou não querendo, gerou um desgaste interno. Não tem jeito de você discutir o que houve no episódio do Fernando Diniz com o Nuno Moreira e na semana seguinte, o Brasil inteiro discutir se o Fernando Diniz foi bem ou mal, e ninguém no Vasco, no vestiário, dizer assim, escuta, o que você achou desse negócio, hein? Você acha que ninguém fala? Ninguém vai tomar um café e falar assim, escuta, você achou que ele foi bem? Você achou que foi mal? Você achou que ele foi desrespeitoso com eles? Vai ser com você também. Ele não passou no ponto, mas vai passar com você também? Então, isso vai acontecer. Então, isso gera um desgaste. Tem uma retomada do ambiente que precisa existir. O vestiário de futebol é um ambiente particular, estou de acordo, mas tem uma coisa para resolver. Vasco controlou o jogo, empurrou o Madureira para trás, chutou a bola na trave, perdeu o pênalti, podia ganhar o jogo, empatou 0-0. Com o agravante de que o jogo, por uma particularidade que só tem no Campeonato Carioca, o jogo era Madureira e Vasco no campo do Vasco. Ainda teve isso. Só no Rio de Janeiro acontece isso. E eu estou falando há muito tempo isso. Não é possível. Cara, você fala assim, tem 3 anos para resolver seu campo. Se você não tiver campo daqui a 3 anos, não joga o campeonato. E a bronca do Fernando Diniz no Nuno, é óbvio que isso ainda está repercutindo bastante. Ontem o Diniz falou sobre isso. Chega mais, Diniz. Em relação àquilo que aconteceu, eu vou falar para você o seguinte, eu tenho já de treinador 16 anos. E a minha vida foi uma vida, até eu joguei futebol para aprender a ser técnico, costumo dizer isso. E eu sou o cara que eu me entrego completamente para ajudar os jogadores. Então, da minha parte, não tem falta de respeito. De maneira alguma. Tanto é que os jogadores que trabalham comigo, quase todos querem trabalhar de novo. E até aqueles que não trabalharam, quando eu ligo, têm vontade de trabalhar, porque sabe, a notícia verdadeira, ela corre entre os jogadores. Os jogadores melhoram, quase que na sua maioria. Então, a vida de entrega, não tem assim o lance em si, depois eu vi o lance, se eu pudesse, com a presença das câmeras, ter percebido aquilo e se eu tivesse tido ali uma esperteza de perceber aquilo, talvez eu não tivesse feito. Esse foi o meu erro ali, mas não do erro das coisas que eu falei, como eu trato o jogador. A maneira que eu tenho de ajudar os jogadores, a cobrança que eu faço é um dos pilares de eu conseguir ajudar os jogadores. E eles sabem disso. É uma coisa amorosa, muito diferente das pessoas que fazem a crítica, que estão mais interessados, não têm interesse nenhum em ajudar o jogador. Olha, enquanto o Diniz falava, a Lívia estava aqui, ó, se debatendo, gesticulando. Lívia, você não concorda com o Diniz?
E será que esse tipo de atitude, de fato, melhora o jogador? Não concordo. E, inclusive, o que me preocupa nessa frase dele é exatamente a preocupação com as câmeras. Então, quer dizer que sem as câmeras, tudo bem ele ter esse tipo de comportamento. A gente ainda vive, né, num mercado que sustenta alguns tipos de comportamentos prejudiciais. E num momento da história da humanidade, onde a gente fala sobre saúde mental, e um cara que é da área, um cara que entende da área de saúde mental, falar isso, que ele acha que isso melhora os atletas, né, tanto como pessoas e tudo mais, isso não é um posicionamento de gestão saudável. O Nuno, para mim, foi extremamente tranquilo naquela reação, porque eu acredito que se fosse com o Diniz, que já foi jogador, e ele tivesse ouvido a forma como aconteceu e tivesse recebido aquela cobrança da forma como foi, ele teria reagido. O Nuno não fez isso. Então, poderia ter dado uma coisa muito pior ali naquela situação se houvesse uma reação do atleta. E você poderia culpar o atleta por ter uma reação? PVC, ele citou alguns exemplos, né? Falou até do Ryan, que foi negociado agora por 35 milhões de euros, que os pais do Ryan falaram, nossa, você ajudou a mudar a vida da nossa família. E o Diniz tem muito isso como lema de vida mesmo, né? Ele fala que o mais importante para ele no futebol é melhorar a vida das pessoas, que resultados, que isso aí fica, tudo isso, todo o resto fica em segundo plano para ele. Mas aí, por outro lado, ele tem esse tipo de atitude que não é inédita, que não é a primeira vez. Outros atletas já ficaram, inclusive, muito chateados com ele, como foi o caso do Tietê. Há um desequilíbrio aí. Como é que você vê assim, o papel do Diniz junto aos seus jogadores? Eu não vejo que nesse episódio ele melhorou o time. Porque o time do episódio para cá perdeu do Mirassol 2-1 e empatou com o Madureira 0-0 jogando em São Januário. Então, o time não melhorou visivelmente nesse momento. Acho que o Vasco teve até bons momentos no jogo contra o Madureira. Já falei, controlou o campo de ataque, pressionou. Não fez gol no Madureira jogando em casa. Eu acho que tem a questão da câmera, que é importante você dizer. Não é porque se eu tivesse percebido que tinha a câmera, eu não teria feito. Ora, não vale tudo quando não tem câmera, não é esse o ponto. Eu entendo que tem uma ética particular do futebol, eu entendo que ele pode ter conseguido tirar e que muitas vezes vai se tirar de um jogador de futebol. Os jogadores são diferentes, as personalidades são diferentes, mas é a mesma coisa que o João Vitor Gobi podia dizer, né? Ele estava discutindo o comportamento do árbitro, que ontem teve reunião na Federação Paulista para discutir. E Exatamente. A Federação Paulista está dizendo para ele o quê? Olha só, a gente entende, o Roberto Godoy fazia isso, o Zé Roberto Reit fez isso, foi gravado num especial do Esporte Espetacular na final da Taça Guanabara de 82, xingando os jogadores, mandando para tal lugar. Isto não é mais assim. Não é mais assim para o árbitro que mandou o lateral bater rapidamente o arremesso lateral e disse vai tomar e bate logo esse negócio de lateral. Não é mais assim para o árbitro, e era para o José de Assis Aragão, era para o Zé Roberto Reit, era para o Oscar Roberto Godoy, não importa, não é mais assim. Então, se era assim para o Will Strick, que era o homão, que saiu na mão com o Nelinho, que saiu na mão com outros jogadores, o Will Strick era o homão. E na época do Will Strick, não era bom. O Will Strick foi um símbolo de um treinador que tinha desavenças severas com jogadores e o Will Strick achava que ele estava tirando o máximo do jogador. E tinha jogador naquela época que já achava que era assédio moral. Não tinha essa eliminação só. Então, não acho que tem uma linguagem do vestiário diferente do nosso estúdio. Estou de acordo. Mas o limite, ele tem que tirar o máximo do jogador e não está tirando o máximo. Nessa semana ele não tirou o máximo. O Vasco fez um ponto contra Mirassol e Madureira. Não à toa, né? As vaias da torcida falaram por E mesmo que ele tire o máximo, se o jogador se sentir ofendido, não é bom. E hoje a gente precisa destacar que os clubes têm compliance, todos os clubes.
da Série A tem compliance. Então, não é mais um debate que fica só nessa seara do imaginativo. Ah, e se eu me senti ofendido? E se... Não, existem órgãos dentro dos clubes que regulam isso. Então, uma pessoa pode ser mandada embora por assédio moral. E o mundo mudou, né? As relações humanas mudaram. Hoje existem tem outras exigências, enfim.